Olá. Essa videoaula eu trouxe um pouco de gramática variada, tá? Por isso que o título da aula chama gramática variada. Por quê? Porque eu trouxe um pouquinho, né? Continuando a falar sobre os numerais, sobre o verbo ir, sobre os demonstrativos, sobre as formas neutrales. Depois nós veremos um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Então, vamos lá. Recapitulando, vendo um pouco mais sobre os numerais, né? Estou batendo bem na tecla de numerais. Para quê? Para vocês não errarem isso em prova, porque isso é muito cobrado pelas bancas e vocês não podem errar numeral em prova. Então, vamos ver um pouquinho mais. Como vocês já sabem, né? Recuerdan que os cardinales pueden ser adjetivos ou nombres. Por exemplo, ellos tienen dos perros, los dos são pastores alemanes. Então, os cardinais, eles podem ser adjetivos ou podem ser nomes. Por exemplo, eles têm 2 cachorros, os 2 são pastores alemães. Recapitulando mais uma vez mais, os numerais cardinais em espanhol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lembrando, recapitulando, 20, numerais na casa do 20, são escritos como, muito bem, são escritos juntos. Do 30 para frente, entre a dezena e unidade, nós vamos usar o que? Muito bem, a conjunção i. Então, vamos lá. 30, 31, 32. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2.000, 55.000, 1 milhão, 2 milhões, 1.000 milhões. A observação que eu gostaria de fazer primeiro, antes de nós vermos o verbo ir. Isso é cobrado em prova. Marise, como é que é a tradução de milhão em espanhol, com 2 L's? Milhão com 2 L's, equivale a milhão em português. 1.000 milhões em espanhol equivale a bilhões em português. E bilhões em espanhol equivale a trilhões em português. Então, eu vou falar devagar para vocês anotarem. Milhão em espanhol é M-I, 2 L's, O-N, acento agudo no O. Milhão. Lembre-se que o som do LH em espanhol é LL. Então, milhão, M-I-L-L-O-N, acento agudo no O. Milhão igual, puxa a setinha, milhão em português. 1.000 milhões em espanhol é igual a bilhões em português. Bilhões, bilhões em espanhol é igual a trilhões em português. Isso é cobrado em prova. Ojo, pongan la atención. ESAF, CESP, qualquer banca de concurso que elabore provas de concurso, cobra numeral em espanhol, cobra do candidato o conhecimento de numerais na língua espanhola e a sua equivalência na língua portuguesa, tá? Então, tem que poner la atención. Repetindo mais uma vez, repetindo para vocês gravarem, igual papagaio, repetindo, repetindo, repetindo. Vamos lá, milhão é igual a milhão, 1.000 milhões é igual a bilhões, bilhões igual a trilhões, tá? Não errem mais isso em prova. Façam um esqueminha, um pedaço de papel, um post-it. Quem estiver estudando espanhol, cola na cabeceira, cola na cama, cola na escrivaninha, no lugar de trabalho, no espelho, no armário, qualquer lugar. Olhou aquilo, é bom fazer isso, que você, na hora da prova, vocês não vão errar, tá? Bom, hablé por los codos agora, né? Falei, empolguei. Agora, voltando aqui, vamos ver um pouquinho sobre o verbo ir, tá? O verbo ir é muito comum em espanhol.
Por quê? Porque além de ele indicar movimento, ele também é usado para a formação do futuro imediato. Vejamos como ele é conjugado. Yo voy a la playa, tu vas al cine, usted va a trabajar, nosotros vamos a viajar em avião, vosotras vais a passear a caballo, eles vão a caminhar por la playa. Então, o verbo ir, ele é muito usado em espanhol porque ele indica movimento e também é usado para a formação do futuro imediato. Pergunto a vocês, qual é a preposição que o verbo ir pede em espanhol? Muy bien. O verbo ir em espanhol pede a preposição a. Então, ó, yo voy a la playa, tu vas al cine, usted va a trabajar, nosotros vamos a viajar em avião, vosotros vais a passear a caballo, eles vão a caminhar por la playa. Anotem aí, verbo ir em espanhol pede o uso da preposição a. Também usamos o verbo ir com meios de transporte. Por exemplo, em espanhol não se fala vamos de carro, é ir em coche, que é ir de carro, ir em coche. Ir em avião, ir em barco, ir em trem, ir em bici, ir em metro, espanhol é metro, não é metrô não, ir a pé, ir a caballo. Então, esse é o verbo ir, tá? Ah, Marisa, foi tão rapidinho, tão pouquinho? Não, foi só que esse bloco de aula agora é gramática variada, porque eu trouxe tópicos pequenos e simples para nós vermos. Depois, nós vamos começar um estudo só sobre os verbos, eu vou trazer aulas em PowerPoint exclusivamente sobre verbos, tá? É que o verbo ir, para mostrar para vocês que tem que ser usado com a preposição a, eu trouxe só um pequeno resumo do verbo ir, né? E mais os meios de transporte que ele é utilizado. Bom, os demonstrativos agora. Os demonstrativos, o que são? São palavras variáveis que acompanham ou substituem um nome, indicando a posição nos seres no espaço e no tempo em relação às pessoas gramaticais. Observe a tabela. Pronombres demonstrativos, valor, cerca del hablante, masculinos, este, estos, femininos, esta, estas, neutro, esto. Cerca del oyente, de quem está ouvindo, esse, aí vocês tiram um S só, viu, gente? Eu coloquei esse, foi para o português, é esse, com S só, esse. Esse, essos, feminino, essa, essas, neutro, isso. Lejos de ambos, quer dizer, está longe de todo mundo, longe do hablante, que é quem está falando, e longe, e lejos, né, e longe do oyente, que é quem está ouvindo. Aquel, aquellos, aquella, aquellas, aquello. Aquel hombre tiene suerte, aquele homem tem sorte. Esta mulher é hermosa, esta mulher é linda. Formas neutras, são as formas neutrales, são aquelas que fazem referência a conceitos abstratos, aparecem sempre no singular e nunca são utilizadas diante de substantivos. Isto não me interessa, isto não me interessa, isso tampouco, isso também não, aquele ou menos, aquilo menos. O uso das formas neutras é bastante comum nas orações interrogativas, quando não há necessidade de se repetir o substantivo, uma vez que está claro na frase. Vamos fazer uma comparação vamos fazer uma equivalência entre as formas neutras do espanhol e do português. Espanhol esto, português isto. Espanhol eso, português isso. Espanhol aquello, português aquilo, ó, tabelinha boa para vocês copiarem e também estudarem, guardarem com vocês. Vamos lá, repetindo. Equivalência entre as formas neutras do espanhol e do português. Esto, isto. Eso, isso. Aquello, aquilo. Esto es una fruta.
Isto é uma fruta. Que é isso? Que é isso? Isso é uma fruta. Então, isto é isto e isso é isso. Aproveitando que nós vimos nessa última parte aqui sobre os sinais, né, de pontuação, nós vamos ver agora um pouquinho em espanhol sobre os signos de pontuação, sobre os sinais de pontuação da língua espanhola, que vocês também têm que conhecer, têm que saber. Que são? Os signos de pontuação são signos gráficos que hacemos aparecer em los escritos para marcar as pausas necessárias que lhe deem o sentido e o significado adequado. ¿Para que sirven? Se utilizam para ayudar a la compreensão de los textos escritos, les dan mais sentido e claridade. Los signos de pontuação sirven para estruturar o texto, delimitar las frases e los párrafos, hacer énfasis en las ideias principales, ordenar las ideias secundárias, eliminar ambigüedades. Uma boa pontuação assegura a adequada articulação de las unidades de significado que integram uma frase ou um párrafo. Párrafo é parágrafo. Por isso, os signos de pontuação requerem um empleo muito preciso. Se se ponem no lugar equivocado, as palavras e as frases deixam de dizer o que o autor queria dizer. Quanto mais ressaltem os signos, a estruturação do contenido, tema central, subtema, ideia, detalhe, tanto mais coerente e preciso se hace o texto. E quais são os signos de pontuação em espanhol? El punto, o ponto. La coma, a vírgula. El punto e coma, o ponto e vírgula. Los dois pontos, os dois pontos. Pontos suspensivos, as reticências. La interrogação, ponto de interrogação. La admiração, ou exclamação, ponto de exclamação. Los parênteses, os parênteses. Las comilhas, as aspas. El guión, o hífen, la raya, o travessão, la diéresis, o trema, la barra, a barra de espaço. Como se utiliza cada um? El punto se utiliza para señalar uma pausa larga, que marca o final de uma frase ou oração. La coma, que é a vírgula, señala uma breve pausa que se produz dentro da oração ou para separar distintas orações e frases que se refiram ao mesmo tema, pero que englobe diferentes ideias ou conceitos. El ponto e coma, que é o ponto e vírgula, se utiliza para unir duas orações relacionadas em uma sola frase. Los dos puntos são signos de pontuação que detienen o discurso para chamar a atenção sobre o que se sigue. Los pontos suspensivos, que são as reticências, se utilizam no final de uma frase, no sempre, pode ser prévios a ela ou em meio também, em lugar del ponto. Los signos de interrogação indicam que a oração que lhe sigue ou precede é uma pergunta. Los signos de exclamação, que alguns também chamam de admiração, tá? Mas, na verdade, o certo é signo de exclamação. É que lá na frente eu montei no PowerPoint, porque alguns chamam de signo de admiração, mas é signo de exclamação, é a forma mais correta. Los signos de exclamação, é o ponto de exclamação, se usam para indicar uma expressão e para enfatizar algo. Los parênteses se usam em pares, para separar ou intercalar um texto dentro de outro ou para ser uma aclaração. E las comilhas são as aspas, são utilizadas, aí as comilhas são utilizadas, tá? É utilizado, vocês anotam utilizadas. Las comilhas são utilizadas para desmarcar níveis distintos em uma oração. El guión, hífen, sirve para separar palavras ao final de um renglón, indicando com guión ao final do renglón que este termina com uma parte da palavra cuya seguinte parte por não caber em la palavra. La raya sirve para indicar aclarações ou comentários em um texto. La diéresis se utiliza para ler com hiatos vocais que ordinariamente formam ditongo.
E la vara relaciona dos conceptos diferentes que podem ser afines ou excluyentes. Terminamos, então, a nossa videoaula chamada Gramática Variada, encerrando com os pontos com os signos de pontuação, os sinais de pontuação, que são muito importantes vocês saberem o uso deles. Agora, a partir da próxima videoaula, nós vamos ver um pouquinho de verbos. Vamos ver a temática verbal, tá bom? Vamos ver um bloco de aula direcionado para os verbos em espanhol. Não percam, hein? Espero por vocês. Besitos a todos.